Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os eventos ocorridos entre os dias 23 e 25 de agosto de 1944, que quase levaram à destruição completa de Paris. No dia 6 de junho de 1944, uma gigantesca força de 150 mil soldados das forças aliadas desembarcaram nas praias da Normandia. O objetivo daqueles homens era, em um primeiro momento, expulsar os alemães da Normandia e estabelecer uma grande base de operações para o recebimento de reforços. E com isso feito, avançar em direção à capital francesa, unindo esforços com a segunda invasão aliada que tinha desembarcado no sul da França no dia 15 de agosto. A primeira parte da missão, consolidar o controle sobre a Normandia, levou muito mais tempo do que o inicialmente previsto. Só a título de exemplo, a cidade de Caen, a apenas 10 quilômetros de uma das praias de desembarque, era para ter sido tomada nas primeiras 24 horas de invasão, mas a cidade só foi conquistada 2 meses depois, no dia 6 de agosto. No entanto, graças a grandes vitórias em outras áreas da frente na Normandia, logo após a queda de Caen, os aliados aceleraram muito o seu avanço pela França, resultando no dia 21 de agosto na captura de 50 mil alemães no Bolsão de Falaise, uma vitória aliada que destruiu toda a resistência alemã até Paris. Se até então os aliados avançavam alguns poucos quilômetros por dia pela França, logo após a queda de Falaise, o avanço aliado passou a ser medido em dezenas de quilômetros por dia, com as primeiras tropas aliadas alcançando os subúrbios de Paris apenas 2 dias depois, no dia 23 de agosto. No interior da capital francesa, a resistência armada, bem ciente dos avanços que os aliados estavam alcançando primeiro em Caen e depois no Bolsão de Falaise, lançaram ações com o propósito de desestabilizar a ordem pública imposta na cidade pelo governo alemão de ocupação, liderado pelo general Dietrich von Choltitz. A primeira grande ação foi lançada no dia 18 de agosto, quando a polícia, os correios e o metrô de Paris iniciaram uma greve geral que paralisou a cidade. No dia seguinte, 19 de agosto, com Caen já conquistada e com o Bolsão de Falaise prestes a cair, a resistência francesa partiu para o ataque, com milhares de franceses respondendo ao chamado feito por meio de pôsteres e de transmissões clandestinas de rádio. No dia 20 de agosto, a resistência francesa começou a barricar algumas ruas de Paris, atacando com armas leves, metralhadoras e explosivos improvisados os soldados e veículos alemães que tentavam abrir caminho. Em apenas 4 dias, entre 20 e 24 de agosto, estima-se que cerca de 1.000 combatentes franceses da resistência foram mortos apenas em Paris, com outros 1.500 ficando feridos. O plano original dos aliados era cercar Paris para impedir a fuga de dezenas de milhares de soldados alemães. No entanto, quando Charles de Gaulle soube dos combates que estavam se desenrolando no interior da capital, e sabendo que os combatentes estavam sendo massacrados, exigiu ao general Eisenhower que os aliados entrassem na capital, chegando mesmo a ameaçar enviar a 2ª Divisão Blindada Francesa sob o comando do general Philippe Leclerc. Diante dessa situação, Eisenhower ordenou o envio da 2ª Blindada Francesa e da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, que juntas deveriam entrar na cidade. No entanto, Charles de Gaulle queria que fosse uma unidade francesa a entrar primeiro em Paris, ordenando a Leclerc que avançasse para Paris no dia 23 de agosto a partir de Argentan, com a divisão francesa percorrendo cerca de 120 quilômetros em apenas 12 horas, um autêntico recorde, tendo em vista que enfrentaram diversos bolsões alemães de resistência. No dia seguinte, 24 de agosto, o general Leclerc, desobedecendo às ordens do seu superior direto, o major-general Leonard Geroy, enviou para o centro de Paris a 9ª Companhia, apelidada de La Neuve, em referência ao fato de ter muitos soldados espanhóis, com as primeiras unidades da 9ª Companhia entrando no centro de Paris durante a noite do dia 24 de agosto, atacando as barricadas alemãs que impediam o acesso ao centro administrativo. Antes da meia-noite do dia 24 de agosto, o comandante da 9ª Companhia, Raymond Dron, foi pessoalmente ao centro de comando do general von Choltitz para exigir a rendição da cidade.
O general von Choltitz era o governador militar de Paris desde o dia 7 de agosto, à frente de apenas 20 mil soldados, a maioria dos quais jovens sem experiência de combate. No dia 23 de agosto, com a 2ª Divisão Blindada Francesa se aproximando rapidamente de Paris, Hitler enviou uma ordem direta, na qual dizia que a capital francesa não deveria ser entregue, mas, se fosse o caso, que fosse entregue totalmente em ruínas, levando os alemães a instalarem explosivos em todas as principais pontes históricas de Paris, bem como em edifícios importantes como o Louvre. E nem a Torre Eiffel escapou, com seus 4 pilares sendo cercados por torpedos e explosivos que, ao se detonarem, derrubariam a torre de 324 metros. Se todos os explosivos fossem detonados, Paris ficaria irreconhecível, com os destroços das pontes impedindo o fluxo do rio Sena, causando inundações por toda a cidade. Mas no dia 24 de agosto, quando von Choltitz soube que a 9ª Companhia, a famosa La Noueve, estava se aproximando do centro de Paris, decidiu desobedecer a ordem de Hitler e não repassou o comando de destruição para as unidades alemãs que aguardavam pelo sinal para dinamitar a cidade. Apesar de von Choltitz afirmar nas suas memórias que tomou essa decisão com base apenas em questões humanitárias, auto-intitulando-se o Salvador de Paris, historiadores acreditam que a sua real motivação tenha sido a de escapar de acusações pesadas de crimes de guerra no julgamento após o fim do conflito. De todas as formas, no dia 25 de agosto, com a 2ª Divisão Blindada Francesa e a 4ª Divisão de Infantaria Norte-Americana avançando por todos os bairros de Paris, o general von Choltitz declarou Paris como cidade aberta, ordenando que as tropas alemãs sob o seu comando baixassem as armas, assinando a sua rendição naquele mesmo dia. Logo após a rendição alemã de Paris, o general Charles de Gaulle entrou na cidade, fazendo um discurso no Hôtel de Ville. Um discurso no qual alertou que, apesar das vitórias nos 2 meses anteriores, a Alemanha ainda estava firmemente entrincheirada em solo francês. Em seguida, decidiu descer o Champs-Élysées à frente de uma grande coluna de militares e políticos franceses, com tiros de snipers alemães vindo de todas as direções. No dia seguinte, 26 de agosto, as comemorações espalharam-se pela capital, que só eram quebradas por disparos ocasionais de snipers solitários. No dia 29 de agosto, os aliados organizaram um grande desfile militar pelo Champs-Élysées, cujo ponto alto foi o desfile de toda a 28ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. As pessoas não sabiam, mas aquela divisão estava apenas de passagem, com os soldados embarcando em caminhões e seguindo viagem diretamente para a frente de combate. Paris estava finalmente libertada, mas a guerra na Europa ainda se prolongaria por mais 8 meses até finalmente terminar.